Pessoal, a gente viu então que a gente está formatando um novo perfil de consumidor, que é um consumidor muito mais consciente, mais empoderado. A relação de consumo está muito mais equânime, ele tem voz ativa, ele consegue se manifestar. E ele também vai exigir, ele está carente de uma relação mais humana, mais genuína, mais verdadeira, e não mais do mesmo como N marcas, N empresas estão fazendo e deixando esse cara mais estressado. Boa tarde, olha só, eu tava conferindo minha última fatura e mais uma vez tá cheio de valores que eu nem sei do que se trata. Então eu quero cancelar a minha assinatura agora. Pois não, senhor. Eu só preciso que o senhor responda umas perguntas de segurança para efetuar o cancelamento. Perfeito, vamos lá. Nome completo. Paulo José Frio, Data de nascimento. 23/12/85. Uma cor. Azul? Capital da Jamaica. Pra que isso? Esse perfil de cliente mais ansioso. Pelo contrário, ele quer uma relação que você demonstre mais vulnerabilidade, que você seja franco. Porque a informação, no final das contas, ele tem, ele consegue acessar. Muitas vezes é um perfil de consumidor que está mais preocupado. Será que eu consigo suportar o lado negativo ou as desvantagens dessa solução? Do que simplesmente saber todas as vantagens do seu produto. Então é muito bom, às vezes, você equiparar na relação custo-benefício. Mostrar para ele quais são os lados ruins para que ele tome uma decisão um pouco mais consciente. Isso é muito legal. Então, a premissa máxima de vendas que eu costumo utilizar, que eu quero dividir com vocês é: antes de vender ou de negociar qualquer produto, serviço ou solução da sua empresa, da sua marca, procure antes se vender. Quando eu falo isso, se vender, eu estou falando de criar uma conexão verdadeira. Por quê? Se a pessoa que está do outro lado da mesa da negociação, se um possível cliente com o qual você está interagindo, ele gosta de você, ele se identifica com você, é muito mais fácil você criar uma relação, você criar um nível de amizade, um nível de intimidade. E, por acaso, no meio do caminho, você vai lá e faz uma venda. Então é muito importante a gente olhar para isso. Mas para construir isso, a gente precisa entender que a gente vai conseguir influenciar essa pessoa se a gente conseguir construir toda essa nossa relação com base na confiança. E só pra gente fazer um adendo aqui, a confiança é uma coisa que está intrínseca à nossa sobrevivência. Se a gente pegar a pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow foi um psicólogo que conseguiu desenvolver essa pirâmide das necessidades humanas mais importantes para nossa sobrevivência. Onde na base dessa pirâmide, você tem ali as necessidades mais primordiais, mais prioritárias, caso contrário a vida humana não é possível. Então você tem na primeira instância, na base, você tem características fisiológicas, ou seja, eu preciso respirar, me hidratar, descansar. Caso contrário, eu não conseguia estar de pé aqui dando esse treinamento para vocês. Mas logo depois de características fisiológicas, você tem ainda na base da pirâmide a relação de segurança. Nos primórdios, a gente falava de uma segurança mais física, né? Eu preciso ter recursos, claro, para me alimentar, que aí tem a ver com a fisiologia, eu preciso me proteger. Então, os homens das cavernas ali ficavam muitas vezes em cavernas para se proteger de tempestades, temperaturas muito extremas, né? Seja um calor ou seja um frio. E aí a gente começou a viver no coletivo, em comunidades, para se ajudar e ter mais capacidade de se proteger. Então, segurança, como eu disse, está intimamente ligada à relação de confiança. E nós também, por outro lado, somos seres muito visuais. Nós somos seres preconceituosos. Quando eu falo disso, eu estou dizendo que não do preconceito discriminatório, do preconceito opressor, mas nós somos seres que a gente vê algo e a gente rapidamente já faz um julgamento sobre aquilo que a gente vê. Então, no início desse vídeo, quando vocês começaram a assistir as primeiras aulas, com certeza vocês já tiveram uma percepção sobre esse cara cabeludo, com esse bigode diferente, chamado de rockstar das vendas, e vocês traçaram um julgamento sobre mim. Querendo ou não, vocês fizeram isso. Pode até não ser um processo tão consciente de análise, olhar de cima a baixo a pessoa, mas alguma percepção, algum sentimento, algum feeling, normalmente a gente tem a tendência a perceber. Inclusive tem um dado de Harvard que diz que a neurociência já prova que demora cerca de 7 segundos, mais uma vez, apenas 7 segundos, para uma pessoa traçar um primeiro julgamento sobre algo, sobre alguém, quando ela se depara com uma situação ou quando ela vê aquela pessoa. Ou seja, olha a questão visual aí, quando a gente vê alguma coisa em 7 segundos, a gente já tem a primeira percepção, o primeiro julgamento. Só que muitas vezes, nos primeiros 7 segundos, a gente nem consegue abrir a boca, nem conseguiu mostrar quem a gente é. Então o que está contando ali? Com certeza todo o enredo sensorial, das percepções. Então, eu costumo usar uma fórmula que foi defendida por um pesquisador, psicólogo, ele também é engenheiro, Albert Mehrabian.
Ele na verdade, a família dele morou no Irã, mas ele era armênio e ele foi professor da UCLA, que é a Universidade da Califórnia. E ele desenvolveu um método que é a regra do 738-55. 738-55 significa o quê? As pessoas dão importância. 7% da importância que alguém dá nessa parte visual, quando julga alguém ou quando começa a interagir com alguém, nas palavras que essa pessoa fala. Então, as expressões, as palavras que eu estou falando, tem apenas 7% da atenção, são responsáveis por apenas 7% da importância do meu discurso, da minha interação. 38 já está mais associado ao meu tom de voz. Olha aqui, olha que louco esse dado. Significa que o tom de voz chega a ser 5 vezes mais potente, mais importante do que as próprias palavras, o que eu estou falando efetivamente. E por último, 55 tem a ver com a minha linguagem corporal, com a minha apresentação pessoal. Ou seja, a minha linguagem corporal, talvez a minha linguagem não verbal, ela tem muito mais peso e relevância do que a própria linguagem verbal. Então a nossa comunicação, para falar de influência baseada em confiança, a gente vai precisar trabalhar mais para frente um conceito chamado empatia tática. Empatia tática tem muito a ver com isso. Como é que eu ajusto as minhas palavras, o meu tom de voz e a minha linguagem corporal para criar conexões, vínculos verdadeiros e genuínos? E a gente vai falar disso nos próximos conteúdos. Obrigado por ter ficado até aqui. Te vejo lá. Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse nosso programa, esse nosso curso treinamento de vendas e negociação.